E, portanto, os artigos são uma ótima forma de gerar reputação. E foi com esse objetivo que eu comecei a escrever alguns artigos para a internet há algum tempo atrás, há mais ou menos um ano. Já escrevi muitos. A grande vantagem que eu encontrei pessoalmente na escrita dos artigos não foi aquilo que eu ensino, porque realmente eu fui ensinando coisas à medida que as ia fazendo, de uma forma muito simples, sem nenhuma pretensão, mas sempre que encontrava alguma coisa que eu achava interessante e alguma forma divertida e interessante de fazer as coisas, então escrevia sempre alguma coisa acerca disso. Isto teve a grande vantagem de me disciplinar. Eu não sei como é que vocês estão aí na sala, mas eu pessoalmente sou muito indisciplinado e, portanto, acho que tenho assim uma pancada um bocadinho de artista. então parece, sou músico também, por isso acho que deve vir aí. Mas sou bastante indisciplinado, então há coisas que para mim são difíceis, de manter uma rotina é uma coisa difícil para mim. E então eu comecei a disciplinar-me para passar no mínimo 1 hora todos os dias às voltas com a escrita, a procurar assuntos e a desenvolver temas e a fazer coisas assim, por forma a disciplinar-me, mas principalmente para aprender. Porque o processo de aprendizagem, como nós sabemos, nunca acaba, e escrever artigos e ter uma presença na internet e ter uma boa reputação online é uma coisa que se faz todos os dias e é preciso aprender a fazer isso. E a primeira pessoa que usufruiu dos artigos que eu escrevo sou eu. Porque enquanto eu estou a escrever, eu estou a aprender exatamente como se fosse um leitor. E isso acaba por ser muito interessante. E então, este é um exercício que eu aconselho vivamente todas as pessoas a fazerem. É muito interessante desenvolverem esta disciplina e adquirirem esta aprendizagem que vem do próprio facto de escrever e do próprio facto de você ter que investigar e ter que ir à procura de informação para estar a escrever informação relevante e escrever coisas verdadeiras. Por outro lado, então, tem a história da reputação. Portanto, você, quando escreve um artigo e quando publica, está a melhorar a sua reputação. Obviamente, se o artigo for interessante. Se o artigo não for interessante para ninguém, ou pelo menos para o seu público, então você pode estar realmente a arruinar a sua reputação. E já vamos falar um pouquinho sobre isso. A reputação na internet arruína-se e cresce e aumenta exatamente como nós chamamos no mundo físico, e portanto você deve ter muito cuidado com as coisas que passa à frente, e com os, por exemplo, e-mails em cadeia e coisas assim, que podem realmente arruinar a sua reputação. Mas pronto, isso é outra história. Então estamos a falar dos artigos como forma de promover a sua reputação e principalmente uma coisa muito interessante, muito importante, que é a alavancagem. De cada vez que você escreve um artigo e coloca na internet, esse artigo é como se fosse um vendedor que fica para sempre na internet a trabalhar para si. Não consome um ordenado, não pede férias, não precisa de ir ao médico, não precisa de combustível nem de um carro para circular. Então você não tem nenhuma despesa com esse artigo. Você escreve um artigo uma vez, faz o trabalho uma vez e esse trabalho fica sempre a trabalhar para si. E eu ainda tenho muitos contactos, tenho diariamente contactos que vêm de artigos que eu escrevi há um ano atrás. E eles continuam a gerar contactos e a criar relacionamento com o público. E portanto isso é muito interessante. É claro, se você escrever um artigo ou 2 artigos, pode-se dispersar muito, é pouca quantidade, pode-se dispersar muito na internet. Mas se você começar a escrever com alguma regularidade, vai acumulando ao longo do tempo e daqui a algum tempo você tem realmente um património enorme na internet a trabalhar para si 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso é muito interessante, é o que nós chamamos de alavancagem. Você não precisa de estar a fazer sempre o mesmo trabalho para ter os mesmos resultados. Basta você fazer o trabalho uma vez. Por isso é que eu achei os artigos tão interessantes. Os artigos são uma forma de você estar todos os dias a falar com uma pessoa diferente acerca de um assunto que lhe interessa a si e interessa a ela, porque de outra maneira ela não viria ler o seu artigo. Então imagino que você tem todos os dias interlocutores na internet com quem falar e você está a fazer outras coisas, e você está no seu trabalho, está a fazer o seu marketing de rede, ou está a falar com clientes ou com amigos, ou está na internet a fazer outra coisa qualquer, e os seus artigos estão a trabalhar para si. Por isso é que eu considero os artigos tão importantes como estas duas formas, como forma de gerar reputação e, por outro lado, de gerar resultados. Então agora vamos iniciar o primeiro ponto, que é o processo de escrita. Como é que se começa a escrever? Costuma-se dizer que as coisas mais horríveis que tem um escritor é uma página em branco, e portanto quando nós olhamos para uma página em branco, vamos escrever alguma coisa,
às vezes não sabemos muito bem o que é que vamos escrever, mas isso realmente não é difícil de ultrapassar. O primeiro passo é que, para nós termos público, temos que ter pessoas interessadas em ler aquilo que nós escrevemos. E como nós sabemos, nós recebemos de volta aquilo que nós damos ao mercado, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser um bom leitor de artigos de outras pessoas. E é assim que funciona. Portanto, à medida que você vai lendo blogs de outras pessoas, você vai lendo artigos de outras pessoas, você vai se integrando sobre as formas de fazer as coisas e você vai participando como espectador, como leitor desta dinâmica que é a geração de conteúdos na internet, e daí a algum tempo você também está apto para começar a escrever as suas coisas. E realmente é assim, ninguém começa por ensinar nada que não tenha feito primeiro, ninguém é líder sem ser seguidor primeiro, ninguém é escritor antes de ser leitor. E, portanto, é preciso habituar-se a ler, e a leitura é um hábito, exatamente como andar de bicicleta. Se você se habituar a ler 10 páginas por dia, seja do que for, você está a acumular um património de conhecimento ao longo do tempo que é absolutamente impressionante. E 10 páginas por dia realmente são 15 minutos, é uma coisa que não custa nada. Segundo ponto é que você deve escolher um guia. Há muitas pessoas que estão habituadas, eu sou uma dessas pessoas e ponho a mão no peito por causa disso, e eu estou muito habituado a fazer tudo sozinho. Estou habituado a não depender de ninguém e, portanto, lanço-me a fazer as coisas à minha maneira e faço as coisas sozinho. Isso não é grande coisa, não é muito bom, e esse é um hábito nefasto com o qual eu estou a lutar, porque realmente não é muito interessante, não é muito produtivo. É muito mais interessante você envolver outras pessoas. E, portanto, é isso que eu faço agora também. Envolvo o máximo de pessoas possíveis no processo. E quando eu digo escolher um guia, significa escolher alguém que está disposto ou disposta a ler aquilo que você escreve do ponto de vista de um leitor e em corrigir, não é dar as ideias, você escreva sobre isto, escreva sobre aquilo, não é nada disso. É em corrigir erros. E vamos ver lá mais um pouquinho à frente quais são estes erros, às vezes são tantos e tão grandes, mas é muito importante termos um guia que nos ajude a disciplinar um pouquinho a nossa forma de escrever, que nos dê alguns conselhos. Portanto, interessa ser uma pessoa que saiba um pouquinho de escrita e que saiba um bocadinho de leitura, se possível, e, portanto, aliás, quanto mais souber disso melhor, melhor guia é, mas você encontra uma pessoa assim que lhe dê conselhos e que corrija os textos que você escreve. Não deve ser a mesma pessoa que escreve a pessoa que corrige, ok? Depois vamos ver como é que isso funciona lá mais para a frente. Depois, o terceiro ponto deste processo de escrita, temos que escolher entre estes dois tipos de artigos. Nós estamos a falar de artigos, não estamos a falar de e-books. Portanto, um artigo é um texto relativamente curto. Se estivermos a falar em páginas A4, por exemplo, sei lá, pode 3 páginas A4, no máximo. Mas pode ser só um parágrafo, pode ser só umas 10 linhas, pode ser só uns 1000 caracteres. Você é que sabe, dependendo muito dos assuntos e da forma como eles forem abordados, mas não estou a falar de um e-book. Um e-book tem outra estrutura, feito de outra maneira, é uma coisa mais extensa. Um artigo é normalmente um texto relativamente curto. Então há dois tipos de artigos naquilo que nos diz respeito. Uns são informativos, ou seja, nós estamos a passar informação acerca daquilo alguma coisa que nós saibamos, então estamos a explicar uma série de coisas. Nós falamos em ideias em ciclo fechado, já vou explicar o que isto é, e estes artigos servem para criar reputação. Para as pessoas que o leem, que estão a ler aquilo que você está a escrever, para já recebem esse conhecimento, e é ótimo para eles, mas começam a entendê-lo a si como uma pessoa reputável quando fala acerca deste assunto. Quando nós falamos no Magnet System que o importante é você criar a sua reputação relativamente ao marketing de atração, para você atrair prospectos para o seu negócio, para atrair oportunidades de negócio, é disto que nós estamos a falar, é de criar a sua reputação. Como disse no início, no meu ponto de vista, a escrita de artigos é das melhores formas que você tem à sua disposição para poder criar esta reputação, criando artigos informativos. Depois também há artigos publicitários ou de propaganda, com as ideias em ciclo aberto. O objetivo destes artigos é levar o leitor a agir, a fazer alguma coisa. É claro que tanto um como o outro servem para você criar reputação, mas nos primeiros o objetivo é informar o seu leitor,
No segundo, o objetivo é levar o seu leitor a fazer uma determinada coisa, a chegar a agir, a fazer uma determinada ação. Então aqui vou explicar em detalhe como é que são estes dois tipos de artigos para você saber o que é que deve escolher quando chegar à altura de escrever o seu artigo. Então, vou fazer o primeiro exemplo, os artigos informativos. As ideias estão em ciclo fechado, ou seja, você começa com a ideia no princípio, essa bolinha que está aí em cima com um círculo mais grosso à volta, verde, essa é a ideia inicial, é a ideia de base, que é o tema, como se fosse o tema do artigo, ok? Então é por essa ideia que você começa. Depois vai desenvolvendo as ideias, cada bolinha verde dessas é uma ideia diferente, vai desenvolvendo, integrando e vai explicando ao longo do seu artigo e no final volta outra vez à mesma ideia do início, mas obviamente depois de ter falado dos vários assuntos que circulam aquela ideia, então no final está a passar uma informação ao seu público, ou seja, a ideia de base foi ilustrada com uma série de outras ideias e no final essa ideia de base transformou-se numa outra coisa e essa é a informação que você está a passar. Então vou dar um exemplo. Você começa a falar, por exemplo, dos cogumelos. Os cogumelos, você é um apreciador de cogumelos e começa a dizer que os cogumelos crescem nas raízes das árvores, no tempo úmido, e você começa a falar sobre os cogumelos. Depois começa a falar das trufas e depois começa a falar da cozinha, depois pode começar a falar da questão da natureza e da questão ambiental, e depois pode falar também das questões gastronómicas e das questões culturais, e você num instante tem uma quantidade de ideias à volta do tema dos cogumelos. No final vai voltar a fechar com o mesmo tema que começou, dos cogumelos à mesma, até pode buscar a mesma ideia, que os cogumelos crescem nas árvores, crescem nas raízes das árvores. Mas, depois de já ter sido ilustrado com toda esta informação adicional, o seu leitor fica com uma ideia completa acerca desse assunto. Então, nós falamos em ciclo fechado. Começamos com uma ideia inicial, depois vamos desenvolvendo e vamos acabar na mesma ideia, obviamente enriquecida com os conteúdos do artigo. Aqui há alguns exemplos, por exemplo, no meu blog o 6 dígitos, há lá um post chamado Como Conseguires Tudo o que Desejas, e o endereço é www.6digitos.com P igual a 198, como está aí no ecrã. Este é um artigo típico de um artigo informativo, ou seja, não leva o leitor a agir, é simplesmente começa num ponto, nesse caso começa na realização de um sonho, começa com a formulação de um sonho e termina com a realização desse sonho. Então, é só um exemplo prático de um artigo deste tipo, de um artigo do tipo informativo. Depois, é óbvio que nós trabalhamos muito com os artigos publicitários, são aqueles que levam o nosso leitor a agir, são aqueles que nos trazem mais valias, mais importantes, como é óbvio, são aqueles que nos trazem os resultados e, portanto, nós devemos controlar também e dominar esta técnica. Então, como é que funciona? São ideias em ciclo aberto. Nós começamos com uma ideia inicial que vai ser desenvolvida exatamente da mesma forma como o exemplo anterior, mas no final, em vez de nós concluirmos, nós não concluímos, nós deixamos em aberto e quem vai concluir o assunto vai ser o leitor ao clicar em alguma coisa. Portanto, nós vamos dar meios de a pessoa poder interagir, é a grande vantagem que tem a internet relativamente a uma revista, por exemplo. Nós na internet podemos fazer isso. Então, nós vamos desenvolvendo uma ideia e essa ideia não chega ao final. Antes de chegar ao final, nós solicitamos que o nosso leitor tome uma ação, que clique aqui, que se inscreva em tal sítio, para concluir a ação que nós iniciamos no nosso artigo. E então isto é muito poderoso. Os resultados que nós temos com artigos deste tipo são enormes. Eu consegui no meu blog uma taxa de registros de 3 em 1, ou seja, cada 3 visitas uma pessoa registra-se no meu blog, e eu tenho a certeza, aliás...